Essa plaquinha da Brastemp, ela não dá sinal, ela não tá ligando. Vou fazer alguns testes aqui nela e vamos ver o que é que está acontecendo. Primeiro vou energizar a placa. Vou alimentar aqui na tensão de 220 na lâmpada em série. Vou conectar, certo? Ela já está ligada na lâmpada em série. Vamos aferir aqui na escala de corrente contínua 20 volts e vamos ver se está saindo aqui uma tensão de trabalho de menos 5 volts, tá? Ó, não dá nada, a placa tá morta, tá? Então isso aqui quer dizer que a fonte dela tá com defeito. Eu vou tirar aqui da tomada. Eu desliguei. Vou aferir esse resistor, é um resistor de 390 ohms. Vou colocar na escala de 2K e fazer essa aferição. Ver se esse resistor está ok. Olha só, o resistor está aberto. Quando esse resistor abre, é por consequência de curto aqui na placa. Pode ser o MOSFET, pode ser esses transistores, mas pode ser a consequência maior, é um curto aqui nesse MOSFET, tá? Vou aferir esse resistor de 18 ohms aqui na entrada da alimentação. Olha só, tá ok. Então, pessoal, como eu não estou tendo esses componentes para fazer o reparo dessa placa nessa fonte original, eu vou transformar ela em fonte original para fonte capacitiva, tá? Eu vou transformar ela como essa aqui, ó. Vou colocar alguns componentes, remover alguns componentes para transformar essa placa em fonte capacitiva. Para quem tem aí o mapeamento, fica fácil, né? O mapeamento das placas de potência Brastemp Cons, é só acompanhar, tá? Olha só, eu vou lá no módulo de transformar a fonte original em fonte capacitiva. Aqui no mapeamento eu indico todo o passo a passo, né? Aqui são os componentes que vamos remover, né? Ó, o D26 é o diodo, né? 1N4007, a bolinha amarela, tá aqui ele, ó. Vamos remover ele. O diodo com a bolinha azul, que é o D24, tá aqui, tá? O capacitor com a bolinha laranja, né? Que é os dois capacitores, né? Tá aqui, ó. Dois capacitores, é o C31 e o C32 de 2,2 microfarad por 450 volts. Vamos remover esses dois capacitores, tá? Vamos remover o resistor de 390R, que é esse que a gente fez a aferição aqui, ele abriu, ó, ele vai ser removido. Então, indicando aqui na placa, vamos remover esse diodo e esse terceiro aqui, esse do meio vai ficar. Vamos remover esse resistor, esses dois capacitores. Esse capacitor, o C1 de 220 microfarad por 35 volts, ó, tá aqui, bolinha verde, tá aqui, vamos remover. É esse aqui, ó, tá? Vamos remover ele. E também vamos remover o MOSFET. O MOSFET, pessoal, fica do outro lado da placa, tá aqui, ó, certo? Ele é uma bolinha roxa, tá aqui, ó, o verso da placa. Então vamos remover todos esses componentes dessa placa para a gente estar fazendo a substituição, tá bom? Pronto, pessoal, já removei aqui todos os componentes, né? Removi os dois capacitores, removi o diodo, um diodo, o segundo diodo, certo? Removi o capacitor, tá aqui todos os componentes, ó. Os três capacitores, os dois diodos, e removi também o resistor de 390 ohms. Vou
vou explicar aqui para vocês como foi que eu fiz, pessoal. O resistor, eu apenas cortei aqui o terminal dele, né, ó. Cortei aqui desse lado, tá? Ó, você percebe aqui, ó. Eu cortei de um lado, bem abaixo mesmo, rente à resina, e o outro eu deixei o terminal, porque com esse terminal eu vou soldar o capacitor de poliéster no terminal que eu deixei do resistor, e o outro eu vou soldar aqui nesse resistor de 18 ohms, ó. Então já fiz tudo programadinho, tá? Que é para não demorar muito o serviço. Esses diodos, pessoal, eu poderia ter dessoldado aqui e ter arrancado, mas foi o que eu fiz. Eu só fiz cortar as bases deles, ó, terminal de cada um. Apenas esse aqui que eu dessoldei de um lado dele, porque desse terminal do diodo que foi removido para esse terminal negativo desse capacitor, eu vou ter que colocar uma ponte aqui, né? Tipo um jumper, certo? Agora eu vou explicar para vocês como é que vai ser feito essa substituição desses componentes. Vocês acompanhem aí, para quem já tem o mapeamento, né? Esses são os componentes que fizemos a remoção, né? Agora vamos mostrar os componentes que serão aplicados na placa, que é o capacitor de poliéster, né? O capacitor de poliéster, ele está com a bolinha amarela, ele vai aqui, né? Vou mostrar aqui uma placa que já está com ele, ó, tá? Ele vai nesse ponto, ele pega no terminal do resistor para o terminal do outro resistor, certo? Depois vamos aplicar 2 diodos. O primeiro diodo vai ser colocado aqui, ó, no C32, tá? Com o cátodo apontando para o dissipador, certo? O cátodo é o lado negativo, tá bom? O lado positivo vai ficar no negativo do capacitor, certo? Depois vamos colocar o diodo Zener. O diodo Zener, pessoal, é que vai limitar. Vamos logo aqui para o outro, depois vou explicar o diodo Zener, certo? Aqui, pulando aqui o diodo Zener, depois eu volto para ele. Vamos aplicar o capacitor eletrolítico de 1000 microfarad, de 25 volts ou 35 volts, né? Vamos colocar nesse ponto, ó, bolinha azul. A gente fez a remoção e vamos colocar ele nesse ponto, ó, certo? E depois vem o jumper. O jumper, pessoal, o jumper, ele pega aqui no negativo do capacitor 31 que foi removido e coloca aqui nesse terminal do diodo que foi removido, tá? Ele pega aqui, ó, esse outro lado da placa. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse outro lado da placa, eu vou mostrar para vocês aqui com o multímetro, que ele fazendo essa ponte aqui, ó, ele vai ser soldado aqui e aqui, esse jumper. Então ele tem que fazer continuidade, ele tem que dar continuidade daqui para cá e para cá, certo? Daqui para cá vamos colocar um diodo. Vou já explicar que é o outro diodo, né? São 2 diodos que vamos aplicar. O primeiro eu já expliquei que vai ser aqui, né? Certo? E o segundo vai ser nesse ponto. Olha só. Então, ó, ele vai ficar nessa posição, certo? O cátodo vai ficar apontado para aqui para o terminal, ó. O terminal de alimentação, vocês decoram isso, ó, certo? E o anodo vai ficar nesse terminal do MOSFET que foi removido, tá bom? E agora, pessoal, por último, vou explicar aqui o diodo Zener. O diodo Zener, pessoal, ele vai ficar nessa posição. O diodo Zener, pessoal, ele tem as mesmas polaridades, a mesma característica do diodo retificador,
mas ele tem outra função. A função do diodo Zener, pessoal, é controlar uma certa tensão com as polaridades invertidas, reversa, tá? Mas a polaridade no componente é a mesma do diodo retificador. Ó, anodo positivo e cátodo no negativo. Contanto que ele é soldado na placa de forma invertida. Por exemplo, o lado positivo é soldado no negativo e o lado negativo é soldado no lado positivo, tá? E esse Zener aqui, pessoal, ele vai garantir para mim uma tensão de saída, uma tensão de trabalho nesses dois terminais aqui, terminal 4 e 6, uma tensão de 5.1, 5.2 varia, certo? Então esse diodo Zener vai garantir essa tensão nesses terminais de menos 5 volts, aproximadamente 5.1, 5.1, 5.2 aproximadamente, tá? Teve uma pessoa, pessoal, que me perguntou por que esse diodo Zener aplicado aqui, se na placa já existe um diodo Zener, certo? Aqui na placa, pessoal, já existe um diodo Zener, certo? Fazendo alguns testes, eu percebi que esse diodo Zener aqui da placa, que ele é um SMD, ele garante para mim uma tensão de saída aqui, uma tensão de trabalho de 5.8. 5.8 não é a tensão que eu preciso, não é a tensão ideal, que é para ficar mais próximos das placas originais, é de aproximadamente 5 volts. Esse diodo Zener aqui, ele me dá uma tensão de trabalho de 5.8. Eu preciso de uma tensão de aproximadamente 5. Então, eu utilizo esse diodo Zener aqui de 5.1 volts, tá? Eu posso deixar ele na placa? Posso. Eu posso tirar? Posso. Não vai fazer diferença, porque a tensão de ruptura do diodo Zener que vamos colocar é menor. Então, ele, quando chega na tensão de ruptura do diodo menor, é a tensão que vai ser trabalhada. O que é a tensão de ruptura? É a tensão Zener. Então, o diodo Zener, ele limita uma certa tensão. Por exemplo, esse diodo de 5.1, a tensão dele é limitada em 5.1. Então, não passa disso, tá? Tem uma variação? Tem, mas não passa muita coisa, tá? A tensão de ruptura, a tensão Zener desse diodo é maior. Então, eu prefiro colocar esse, que é a tensão de ruptura menor, para garantir uma tensão de saída de 5.1, 5.2, 5.0, tá? Então, vamos aqui começar a colocar os nossos componentes que vão ser trocados, né? Que vão ser colocados na placa. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou colocar, eu vou acompanhar aqui com vocês, vocês podem acompanhar comigo a colocação desse componente, ó, o diodo Zener 1N4007. Então, como eu falei, pessoal, ó, o cátodo ele vai para o lado do dissipador. Então, ó, eu coloco aqui, tá? Olha só, desse lado. Aí, pronto, certo? O jump, pessoal, eu coloco aqui no negativo do capacitor para esse terminal do diodo que foi removido. Eu vou utilizar essa perninha aqui de terminal do diodo Zener, certo? Vou fazer aqui um jump com ele, olha só. Aqui tá bom. Agora eu vou colocar na placa. Pronto, ó. O jump já está na placa, certo? Agora eu vou colocar o capacitor de 1000 microfarads
1000 microfarads por 25 volts, tá? Ele é da mesma polaridade, negativo com negativo, positivo com positivo, ok? Agora, pessoal, eu vou soldar logo isso aqui para a gente virar e trabalhar do outro lado, para fazer a solda e também colocar o diodo Zener e o outro diodo que é do outro lado da placa. Então, vou cortar aqui o terminal do nosso capacitor de poliéster e vou soldar aqui nesse ponto, que é nesse terminal do resistor de 18 ohms e no terminal que eu deixei do outro resistor que foi removido. Então, vamos fazer a soldagem aqui nesse ponto, tá? Vou aqui aplicar a solda. Vou estanhar aqui esses terminais para ficar melhor, para receber o nosso capacitor. Ok. Vou estanhar aqui o nosso capacitor. Dessa forma fica melhor para soldar. Então, pessoal, é só colocar aqui. Soldo de um lado, ok. Soldo do outro lado aqui. Pronto. Olha só. Agora eu vou virar a placa para a gente fazer a soldagem desses componentes que a gente colocou. Vamos lá? Vou soldar aqui o jumper. Pronto, desse lado. Desse. Ok. Soldar aqui o diodo. Ok. Ok. Soldar o capacitor. Pessoal, do outro lado do capacitor, a trilha, ela quebrou a trilha. Então vou ter que fazer aqui um arranjo, tá? Vou ter que levar a trilha um pouco para lá. Vou entortar aqui esse terminal para cá. Vou raspar aqui um pouco essa trilha para garantir que a solda pegue nela, tá? Pronto. Ok, agora dá certo. Agora eu vou aplicar aqui a solda. Pronto, ficou 100%. Agora é só cortar os terminais que ficou alongado. Olha só. Pronto. Nesse ponto. Nesse. Ok, pessoal. Já foi soldado aqui o capacitor, o diodo, o jump e esse capacitor de poliéster. Agora, desse lado, vamos colocar o outro diodo, né? O diodo, pessoal, ele vai ser soldado aqui, ó, nesse terminal do MOSFET que foi removido. E pode ser aqui nessa ilha, ó. Então vamos colocar uma solda. Vamos fazer uma ilha de solda aqui, tá? Para receber o nosso diodo. Aqui. Vamos fazer uma... Pronto. Vou cortar esse terminal que está aqui atrapalhando. Agora, pessoal, a polaridade ele vai ficar nessa posição, ó. O cátodo para cá e o anodo para cá. O cátodo é onde tem essa faixa cinza, tá, pessoal? É o lado negativo. Vai ficar para esse lado. Então, ó, eu vou preparar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Vou cortar aqui o terminal. Ok. Ok. Vou soldar aqui desse lado. Ok. Agora vou soldar aqui desse outro lado. Ok, 100%. Vou só reforçar aqui essa solda desse lado. Opa, 100%.
Pessoal, agora vamos colocar o diodo Zener, certo? O diodo Zener, pessoal, vocês prestando atenção aqui na placa, o lado negativo dele é esse aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui para vocês com o multímetro que o diodo Zener ele trabalha com a polaridade reversa, ou seja, o negativo do Zener ele tem que ser no positivo da placa, certo? Olha só, aqui é o negativo do capacitor, ele vem para cá, certo? E daqui ele vem para cá através de um jumper, esse jumper aqui, ó, o jumper 16, tá? Então eu já sei que aqui é o negativo, então o positivo é aqui. Então vou fazer uma ilha de solda. Vou fazer uma ilha de solda aqui nesse ponto, tá? Ok, e vou preparar esse lado para receber o nosso diodo Zener. Ok, então o nosso diodo Zener vai ficar negativo com positivo e positivo com negativo. Então nesse ponto vamos fazer a solda do nosso componente. Vamos lá. Então aqui vamos ver se está ok. Pronto. Vamos soldar o nosso diodo Zener aqui nesse ponto. Pronto. E do outro lado. Ok. Então, pessoal, praticamente finalizamos, né? A nossa placa. Ela está finalizada. E agora vamos fazer o teste e ver se a placa está funcionando. Então, só recapitulando, pessoal, o nosso diodo, o lado negativo fica para a direita e o diodo Zener, o lado negativo fica para a esquerda, tá? Então vocês mentalizem bem isso aí, tá? Então, qual é a função, pessoal, desse diodo e desse diodo? Vocês sabem que o diodo é um limitador de corrente, é uma barreira, né? Não é nem limitador, é uma barreira. Ele passa a corrente de um lado e não deixa passar de outro. Isso faz com que tenhamos, pessoal, o que precisamos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês no nosso mapeamento. Olha só, a fonte transformada. Então a nossa fonte transformada, pessoal, ficou dessa forma, tá? Então, ó, esse diodo que está conectado aqui no AC2 e no AC1 é esse que colocamos aqui, ó, tá? É esse aqui, certo? O positivo no AC2 e o negativo no AC1. Então ele está criando uma barreira do AC1 para o AC2. Do AC2 para o AC1 ele tem passagem de corrente. E aqui do mesmo jeito, ó, ele tem um bloqueio aqui de corrente da esquerda para a direita, certo? E quando chega aqui, pessoal, essa fonte ela já está tratada, depositando aqui uma certa corrente, uma certa tensão aqui no capacitor. E o capacitor libera essa tensão para o diodo Zener, o diodo Zener liberando uma tensão limitada de 5,2 volts para esse terminal da placa, certo? Então, nesse ponto da placa, ele sai menos 5 volts, e nesse outro terminal, que é o terminal 4, ele é o terminal comum. Então, todos esses componentes, pessoal, eles fizeram um tratamento, certo? Nessa rede, para que nesse ponto ela fique uma tensão comum, certo? E desse outro lado, ele vem menos 5 volts, tá? Então, com isso, faz com que a nossa plaquinha fique funcionando de forma muito boa. Então, chegou a hora de fazermos aqui o teste, tá? Vamos aqui energizar a placa. Não sei se ficou boa, vamos ver agora, né? Acompanhe comigo, tá? Vamos aqui
vou ligar na lâmpada em série. Vamos ver aqui se tem uma tensão de saída de menos 5 volts. Vamos ver. Olha só, pessoal, quando eu fui fazer o teste, descobri que esse terminal do capacitor, ele tá quebrado, ó, ele não tá dando continuidade para esse lado. Então, ó, aqui temos que garantir uma continuidade, ó, não tá tendo, ó. Então ele tá quebrado nesse ponto. Então vamos fazer uma limpeza aqui e garantir essa passagem de corrente nesse ponto, tá? Então vamos reforçar esse lado, ok? Vamos fazer aqui uma solda, garantir aqui essa passagem de corrente aqui, de tensão para esse lado, ok? Pronto. Vamos ver agora. Olha só. Pronto, ok. Pronto. Agora vamos fazer o teste novamente. Vamos ver se vai dar certo aqui a nossa fonte. Vamos ligar aqui na lâmpada em série. Se tudo tiver ok, pessoal, a lâmpada em série já é para ligar. Vocês percebem aí a lâmpada? Olha só. É uma característica das fontes capacitivas, pessoal. É acender a lâmpada em série, tá? Então vamos fazer aqui a aferição. Na saída de trabalho, vamos direto ao ponto, né? Colocar aqui na escala de corrente contínua, dá para vocês perceberem aí no visor do multímetro, certo? Menos 5 volts aqui nesse ponto. Olha só, 100%. A nossa placa está funcionando de forma 100%. Então eu vou tirar aqui da lâmpada em série, tá? E vamos colocar no testador para a gente testar a saída dos triacs, tá bom? Então, vamos trazer aqui o nosso testador de placa da Brastemp. Colocar aqui. Ok. Afastar aqui um pouco. Vou ligar aqui o nosso testador. Ok. Vou colocar aqui de uma forma, pessoal, que dê pra gente ver os LEDs do testador. Então vou conectar aqui o nosso testador de triacs, tá? Olha só, vou colocar nesse ponto. Ligar aqui nosso testador. Ok, agora vamos lá. Motor horário, motor anti-horário, válvula 1, bomba atuador e válvula 2. Então vocês percebem que todos os LEDs, ó, motor horário, anti-horário, válvula 1, bomba, válvula 1, certo? Bomba e atuador e válvula 2. Então, pessoal, nossa placa tá 100%. Beleza?